Bem-vindos. Vamos para a aula de interações medicamentosas. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui. Vamos lá. Interações medicamentosas da cannabis medicinal. É um assunto muito importante porque a gente vê muitos pacientes tomando medicação e a gente tem que saber quais são as interações da cannabis com essas medicações, sabendo que o sistema endocannabinoide é um sistema que tem receptores no corpo inteiro. Então, onde é metabolizado, né, a cannabis quando você é ingerido, então são nas famílias dos citocromos, né, são aquelas enzimas que ficam ali no fígado, metabolizando a grande maioria dos medicamentos, e a gente tem principalmente o citocromo P450 ou CYP450. São proteínas monoxigenases, né, que, como eu falei, elas metabolizam substratos. Então, medicamentos, às vezes, ingere um fármaco que vira um profármaco ou um profármaco que vai virar um derivado, porque são metabolizados no fígado nessas enzimas, tá? E aí vão metabolizar em metabólitos que vão ativar, né, reações no seu corpo. A gente tem, principalmente no fígado e intestino delgado, esses citocromos, mas tem em outras partes do corpo que podem interagir com determinadas medicações. O que que eles fazem? Né? Eles convertem colesterol em aldosterona e cortisol, testosterona, estradiol. Então, esses citocromos, eles oxidam uma variedade de medicamentos, e assim como os fitocannabinoides. Então, é importante a gente saber a excreção dessas toxinas que é feita no fígado, nos rins e nas fezes, tá? A grande maioria dos fitofármacos canabinoides é feita nas fezes, mas é importante a gente saber que tem uma parte que é nos rins também. Então, essa eliminação é importante, é cerca de 20% nos rins, né? Então, a gente tem ali na, na alça de Henle ali a passagem, né? Então é importante a gente saber que muitas vezes é a concentração glomerular, né, que vai ditar o que vai entrar para ser reabsorvido. Isso faz com que a biodisponibilidade muitas vezes aumente ou diminua. Então, muitas vezes você ingere um fitocannabinoide e se você está com alterações, né, principalmente fígado e rim, ou até outras medicações interagindo ali, você vai ter dificuldade, muitas vezes, de metabolizar ou de reabsorver esse metabólito. Isso vai fazer com que você fique com uma biodisponibilidade menor do seu metabólito, tá? Então, a metabolização, como ela é feita, né? Ela pode tanto aumentar a efetividade de um medicamento, como induzir uma inibição, tá? E as principais CYPs que são metabolizadas, que metabolizam os canabinoides, são a do citocromo P450, mas tem outras também, que são a CYP3A4, principalmente CBD, né? A CYP2D6, e THC também, tá? Tem as UTG, o GT também, que são elas que vão determinar a biodisponibilidade da medicação, sabendo que os fitocannabinoides são mais lipossolúveis, né? Então isso faz diferença, tá? Porque hoje existem alguns compostos que são feitos com nanotecnologia, que eles englobam, né, a molécula lipossolúvel com uma cápsula hidrossolúvel. Então, isso aumenta bastante a biodisponibilidade. Mas essa cápsula, esses micro resíduos que ficam dessa nanotecnologia, a gente ainda não tem certeza de como o corpo metaboliza isso ou se acumula. Então, ainda é algo um pouco controverso, mas a nanotecnologia está aí, né, e tem muita efetividade. Então, algumas pessoas preferem não prescrever exatamente por causa dessa reação, tá? De acúmulo ou não, ou de excreção. Então, você, metabolizando os canabinoides, você pode tanto inibir uma outra medicação ou aumentar o efeito dela, tá? Então, a interação com as CYPs, por exemplo, na oncologia,
a gente sabe que tem alguns inibidores de checkpoint, né, que são aqueles ativadores das células brancas, principalmente células CD4, TT4, né, e T8, elas vão, o CBD vai reduzir a eficácia, porque ela vai atenuar essa ativação. Então, vai diminuir essa resposta antitumoral que o medicação está fazendo. Ou seja, essas medicações não são legais você fazer junto o canabinoide, tá? Então, se a pessoa está fazendo quimioterapia, ela está utilizando essas medicações, a telosimab, avelumab, né, esses MABs, que são inibidores de checkpoint, não é legal você introduzir canabinoide ainda. Espera a pessoa fazer a quimioterapia e depois introduz. Redução de dano também, né? Tem algumas CYPs que a gente sabe que são inibidas pelo CBD. Então, se a pessoa está fazendo uso de alguma tabaco, por exemplo, nicotina, você consegue muitas vezes fazer a inibição dessas CYPs e não metabolizar tanto a nicotina, fazendo com que o corpo tenha menos efeito. Então, você vai ter menos vício, menos dependência, né? Então, isso é interessante para quem tem redução de dano, tá? Há algumas interações clássicas que a gente sabe com a rifampicina, cetoconazol, teofilina e clobazam, né? A rifampicina, o CBD e o THC vão diminuir a concentração máxima, então vai aumentar esse período de ação do THC e do CBD, ou seja, eh, vai aumentar a biodisponibilidade, então a área embaixo da curva vai ficar maior, ou seja, você vai ter uma pessoa que vai ter uma metabolização mais lenta do THC e do CBD, podendo ter efeitos colaterais. Cetoconazol vai aumentar a concentração, então tem que ter cuidado. A clobazam também aumenta muito, né, a concentração do clobazam, então crianças que estão ali fazendo uso de clobazam para epilepsia, tem que ter cuidado, porque pode aumentar muito a dose. Então você vai ter que baixar a dose de clobazam para entrar com o canabinoide, tá? Então, o metabolismo, como é que é, né? Do CBD e do THC é um pouquinho diferente, mas eles são metabolizados pelas CYPs no mesmo local, tá? Então, tem a fase um, né? Que seria pelas CYPs, e a fase 2 pelas UGTs, que são essas glucuroniltransferases, tá? Que elas catalisam essa conjugação com ácido glucurônico, né? Então, você vai ter a oxidação, né, dessas moléculas, o CBD em 7-hidroxi-CBD e depois o THC em 11-hidroxi-THC ou o carboxy-THC, tá? Que são inclusive os que são detectados no antidoping, né? O THC, tá? Então é importante ter essa noção para saber quais CYPs que estão atuando e quais das glucuroniltransferases também estão atuando, tá? Então, como eu falei, a metabolização oral do THC é diferente de quando você fuma, né? A taxa de canabinoide fumada é muito mais alta, porque não vai ter metabolizar tanto, já que não vai ter efeito de primeira passagem no fígado, né, pelas CYPs. Então, ele vai ser carboxilado, vai ser hidroxilado e vai gerar os metabólitos ativos, né, que são o 11-hidroxi-THC e o carboxy-THC. Isso vai gerar um efeito em torno aí de 1 hora após a ingestão e uma tolerância, uma permanência, né, de 6 a 8 horas no corpo, diferente do uso fumado, tá? Que fica ali 20, 15 minutos, no máximo 1 hora, e já é eliminado. A absorção é sublingual, então a absorção muito menor do que o uso fumado também, o uso e a absorção intestinal. Pode acumular no tecido adiposo, diferente do uso fumado, que não acumula tanto, tá? Porque o metabólito ativo ele acumula mais no tecido adiposo. A meia-vida é maior, né, 12 a 24 horas, e os testes toxicológicos você tem sangue, urina e cabelo que detectam um limite de até 150 nanogramas por decilitro de THC, que são os testes, né, feitos principalmente antidoping, toxicológico, para empresas e tal. Então é importante a gente ter essa noção. Normalmente no sangue, 24 a 48 horas, urina 30 dias, cabelo 90 dias você ainda detecta. Mas, como eu falei, acumula no tecido adiposo. Então, a pessoa usou, tem 3 meses e aí chegou lá, fez uma dieta ou uma, né, atividade física e tal, e liberou, metabolizou aquelas gorduras que estavam impregnadas com metabólitos ativos. Pode cair na corrente sanguínea e dar um teste positivo.
Então tem que ter esse cuidado. As concentrações, né? A gente sabe que normalmente o THC ele diminui a concentração sérica e o CBD aumenta a concentração sérica. Mas tem alguns sites que a gente pode disponibilizar, né, a medicação, bota lá no drugs.com, você vê, por exemplo, ciclosporina com canabinoide, com canabidiol, com THC. Aí vai falar se diminui ou aumenta a concentração sérica. É bem interessante esse site. E aí estão alguns exemplos, né? Haloperidol, duloxetina, medicações que a gente vê pacientes usando bastante, principalmente idosos, né? A gente vê paciente com muita medicação. É importante a gente saber o que que vai aumentar, o que que vai diminuir, para a gente poder fazer a desprescrição, que é muito importante, principalmente em pacientes que estão tomando muita medicação. Em relação à anticoagulação, a gente tem também uma interação entre os canabinoides e o fator 10, né? Então, atuaria como se fosse uma rivaroxabana, tá? Ou seja, tem interação com alguns anticoagulantes, né? Que são inibidores diretos do fator 10. Então, o melhor exame para você acompanhar é o fator quantitativo anti-fator 10, que não é qualquer laboratório que faz, né? Porque a rivaroxabana e o CBD são metabolizados na CYP3A4. Então, pode ter aumento do risco de sangramento. É lógico que, para acompanhar isso, a gente vai ter que ir vendo o paciente, né? Se o paciente estiver com queixas ou com, né, equimose e tal. Mas, normalmente, doses baixas, a gente não tem essa interação, não tem risco de sangramento. Eu faço em pós-operatório e é tranquilo, não tem nenhum, nunca tive nenhum caso, né, de sangramento maior, né? E o INR não vai detectar, porque o INR só vai detectar ah, inibidores de plaqueta, enfim, que não são esse caso, né? Varfarina, tudo bem, e a gente sabe que tudo interage com a varfarina, inclusive os canabinoides, tá? Então, se o paciente precisa utilizar algum anticoagulante, não é contraindicação usar cannabis, mas você só vai ter que ter aquele cuidado de acompanhar bem de perto esse paciente. Então, o clopidogrel, ele é um profármaco, então ele vai interagir com diminuição da conversão de molécula ativa, então pode reduzir o efeito anticoagulante dele. Então, o paciente que toma clopidogrel, se você introduzir a cannabis, você pode ter um efeito menor do clopidogrel, podendo ter que aumentar a dose. O Marevan, né, utiliza as três vias da CYP, então tem uma interação muito grande na varfarina. E como eu falei, os Pradaxa, Edoxabana, os Bana, né, os Adoxas ou Rivaroxabana, não usam a CYP, são mais seguros, tá? Então, se for dar algum anticoagulante para quem está usando canabinoide, prefira a digabatrana, lixaana ou a betrixbana, tá? No pós-operatório já existe, né, alguns consensos, né, que a gente faz. Então, para não interagir tanto com a anestesia, a gente suspende, né, 7 dias antes. Aí vai depender muito do caso, se o paciente tem convulsão, se tem algum uso regular para alguma patologia grave. Aí é importante a gente talvez diminuir um pouco a dose e não suspender, para não ter o efeito colateral do paciente voltar a ter a patologia, enfim. E aí tem diferença do uso fumado, né, a concentração que tá, mas alguns estudos já têm mostrado que não apresentou nenhum efeito colateral e nem dificuldade na anestesia. Então, é uma medicação bem segura também, tá? Isso é um consenso do ASRA, né, do grupo de anestesia, mostrando que não tem nenhuma contraindicação plena, assim. Então, a estratégia terapêutica que a gente sempre vai fazer, né, na indicação clínica de canabinoide, é ter um objetivo terapêutico real, né, que seria ali ver as expectativas dos pacientes, né, a reatividade, lealdade do paciente utilizando a cannabis, como é que ele vai, se ele vai usar direitinho, né, o acompanhamento. Então, isso é bem importante, tá? As escolhas dos canabinoides, qual que vai escolher, se vai ser via oral, via pomada, cápsula. Dosagem, então, sempre começar devagar e subir devagar. Fazer um diário de bordozinho ali, a gente vai ver na aula de acompanhamento como é essa estratégia, né, que é para a gente saber se o paciente está interagindo muito, se está tendo muito efeito colateral, né, se está aumentando, se a gente vai ter que aumentar ou diminuir a dose, né? Então, essa titulação é bem importante para a gente ir vendo essas interações medicamentosas,
para a gente ir tirando algumas. A gente está fazendo um antidepressivo, um ansiolítico. Poxa, a cannabis, ela tem é, atuação em receptores que vão atuar semelhantemente. Então, a gente pode ir baixando a dose. É lógico que a gente sempre espera aumentar um pouco a dose da cannabis, ver os efeitos e aí a gente vai tirando as outras, tá? Então, esse acompanhamento é bem importante, monitorar esse paciente é o que vai ditar a sua estratégia para interação medicamentosa e titulação e desprescrição. Então, sempre diário de bordo ali, todo dia o paciente ir informando o que está acontecendo, revisar os objetivos, né, da terapia, acompanhar a dosagem, sintomas, os efeitos adversos, tá? Isso é bem importante para a gente poder saber o que está acontecendo com esse paciente e se a gente pode começar a tirar algumas medicações. Tem muitos idosos que tomam muitas medicações, muitas vezes medicações que estão tentando controlar o efeito colateral de uma das que ele já está tomando. Então, é, assim, a desprescrição em idoso é muito comum a gente fazer, tá? Fica aqui essa aula sobre as interações. Qualquer dúvida, a gente vai podendo tirar aí nas outras aulas. Um abraço.